A taxa de suicídios entre jovens no Brasil cresceu cerca de 10% em 2014, de acordo com dados do Mapa da Violência, um índice preocupante de um tema que sempre foi tabu. No entanto, as redes sociais trataram de escancarar o problema através de jogos como o jogo da baleia azul, compartilhado em todo o mundo e que desafia seus participantes à automutilação e até mesmo a tirar a própria vida. Tema que precisa ser analisado por especialistas. Por isso, nós convidamos o psiquiatra Jorge Salton. Seja bem-vindo, doutor, aqui ao estúdio da UPF TV. Eu começo lhe perguntando o seguinte: na internet há dois tipos de jogos com desafios e com finalidades diferentes. O que ocorre é assim, existem um grupo, vamos chamar de endereços na internet, porque eles podem ser um vídeo no YouTube, pode ser um blog, pode ser um site, que convidam os jovens a se envolver no que esse endereço propõe. Mas nós temos que separar. Um grupo propõe apenas desafios, né? E um outro grupo desses endereços propõe uma autodestruição, inclusive o suicídio, né? Jogos com uma finalidade trágica. Trágica, né? O primeiro grupo, de desafios, podem, nesses desafios, colocar em risco a vida do jovem. Mas o jovem que se envolve nesse tipo de endereço, né, ele não está pensando em suicídio. Ele está pensando em fazer um desafio, né? Por exemplo, quanto tempo ele consegue ficar sem respirar, né? Esse desafio atrai mais os meninos do que as meninas, né? E isso sempre existiu, né? Eu estava lembrando, na minha infância, os desafios eram outros, né? Por exemplo, nós morávamos numa casa de 2 pisos de madeira, e o desafio, quando os nossos pais não vinham, era pular da janela do piso superior para baixo, né? Era difícil. Parava por aí. Era difícil, eu saía todo doído, mas como é que a gente não ia fazer isso, né? Se os outros faziam, né? Isso porque o desafio faz parte da personalidade do ser humano, especialmente na adolescência. Isso, é prova de que ele é alguém que vale a pena, que ele tem coragem, né? Descer de carrinho de lomba, Avenida Brasil, né? Enfim. Hoje os desafios estão mais dentro da rede, né? Bom, o senhor falou aqui de um grupo de jogos, né, de possibilidades que busca isso, enfrentar o desafio e poder contar para seus colegas, né, e pertencer àquele grupo. Agora, outros jogos, como esses que propõem automutilação e até mesmo tirar a própria vida, também seguem sendo mais buscados por meninos, doutor, e talvez por pessoas com tendência à depressão ou ao suicídio? Esses como o Baleia Azul, o que tem ocorrido? Muitos jovens têm entrado, mas aí o que ocorre? Eles vão entrando, vão vendo, percebem o que é e desistem. Outros até inventam que cumpriram as tarefas, né? E não cumpriram as tarefas, né? Só vai seguir nesses jogos até o final aquele jovem que está enfrentando um outro problema, que ele está com um sofrimento maior, quem sabe ele está com um quadro depressivo, que não está sendo percebido, né? O que preocupa é que aumentaram muito esses endereços. Em 2010 eram 500, hoje se acredita que são 19 mil. Jogos, portais, vídeos. Bom, a gente vai falar justamente sobre isso. A gente vai conferir agora também algumas orientações com o pesquisador e professor da ciência da computação aqui da UPF, Adriano Canabarro Teixeira. O professor é pós-doutor em educação e doutor em informática na educação. Quais são as prevenções que nós podemos ter e tomar com relação a esse jogo e outras questões, né? Primeiro, conscientização das crianças sobre os perigos reais, ou seja, esse jogo e outras realidades, outras ações criminosas dentro da internet são perigos reais, não são mais algo que estão presentes em séries de TV ou em filmes. Esse é um elemento, né? Isso só vai acontecer com a conversa, só vai acontecer quando a gente abre espaço para discutir nas escolas e na nossa família também. Um outro elemento que eu acho importante salientar para que nós pais e nós professores, nós escola, tenhamos consciência de que nós temos uma responsabilidade muito grande, é que com a localização dos criminosos, as pessoas que estão por trás disso, é muito difícil, porque eles podem não estar
bem no nosso país, pode estar em qualquer lugar do mundo, né? A prevenção é o melhor caminho, né? O melhor caminho é a gente prevenir, a gente conversar e a gente evitar que essa situação ocorra. Se quem está me escutando conhece alguém que já foi vitimado por isso, ou já está participando do jogo e está tendo algum tipo de problema, a primeira coisa que tem que ser feita é o seguinte, se você é vítima desse jogo, né, você tem que procurar a Polícia Civil, né, fazer uma ocorrência, levar print das telas, dos diálogos e assim por diante, para que a gente possa começar a criar um movimento contrário ao que o jogo Baleia Azul está se propondo e está, de alguma forma, conseguindo. Então, eu acho que a hora não é para pânico, né? A hora é para tranquilidade, para assumir a responsabilidade e ajudar os nossos jovens a criarem uma maturidade de utilização da rede. Foram 2 casos associados a este jogo da Baleia Azul e na Rússia foi onde ele teria iniciado, aí sim, cerca de 100 casos. Qual é a medida da preocupação dos pais? Bem, eu acho que os pais têm que se preocupar, tanto se o jovem entrou nesse site de desafio e mais ainda se entrou nesses sites que levam ao suicídio, não é? Inclusive os pais podem, além do que o professor Adriano bem colocou, inclusive ele tem um vídeo sobre isso, né? Também existe um instituto agora, que ele se chama De Me Cuida, que os pais podem entrar na internet e acessar esse instituto, que foi criado por um pai cujo filho acabou morrendo num desses jogos, né? O filho chamava Jimmy. E ali eles estão identificando esses sites e revelando para nós quais sites são perigosos, quais não são, né? Então o que os pais têm que fazer? Os pais têm que hoje se envolver direto na rede, conhecer a rede, né? Perfeito. E eu penso que eles têm que observar mudanças de comportamento nos filhos, né? Se o filho está ficando muito nas redes sociais, isso pode ser um problema, não é? Se ele está mudando, está se isolando do mundo, ele está caindo numa bolha, que é a bolha desse site que está envolvendo ele só está pensando nesse assunto, né? Por exemplo, se ele está usando só roupas que escondem os braços, será que ele já não se mutilou, não é? Aí tem uma questão, doutor Jorge, da privacidade, né? Alguns pais dizem que precisam respeitar a privacidade do seu filho. Qual é a sua experiência como médico psiquiatra nesse assunto? Eu acho que não tem que respeitar a privacidade de maneira nenhuma, né? Todos nós hoje já vivemos no Big Brother, né? Todos estamos expostos a tudo. Agora, nossos filhos, não, nós não vamos deixar eles, não. Nós estamos deixando o filho sozinho daí, né? Nas mãos de grupos como estes. Então, os pais têm sim que entrar no quarto dos filhos, têm que entrar no computador dos filhos, né? Eu até sempre sugiro que não se tenha computador no quarto para o filho, tem que ter um computador na sala. O computador tem que ser algo que todo mundo possa ter acesso. Para, né? que se possa ter uma ideia também daquilo que a criança ou adolescente estão acessando. Uhum. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Nós conversamos aqui hoje com o psiquiatra Jorge Salton. Uma ótima semana, doutor. Obrigado. Obrigada.